Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos ver um assunto tão empolgante quanto ir ao cinema. Uhul! Isso mesmo, pupilos! Hoje vocês vão aprender a diferenciar fatos de opiniões, algo que é muito importante para vocês se tornarem leitores críticos e independentes. Preparados? Então, roda a vinheta! Pupilos, hoje nossa aula começa antes da pipoca. Isso mesmo! Antes de ver um filme, tem gente que adora procurar informações sobre ele. E onde a gente faz isso? Na internet, claro! Pode ser no celular, no computador, na televisão ou até perguntando para alguém. Agora pensem comigo, quando vocês querem saber se um filme vale a pena, o que costumam procurar? Provavelmente coisas como: de onde é o filme? Quem produziu? Quando foi lançado? Quem são os atores? Qual a história dele? Nesse caso, você quer saber as informações técnicas sobre o filme. Essas informações são os fatos sobre o filme. Estão em textos que explicam o que o filme é, quem participou e o que acontece na história. E é justamente esse tipo de texto que vamos conhecer agora. Bora ler um textinho sobre um filme mega legal e engraçado? Olhem só! Escola de Rock é um filme americano de 2003, dirigido por Richard Linklater e estrelado por Jack Black. O enredo principal gira em torno de Dewey Finn, interpretado por Black, um cantor e guitarrista de rock que é demitido de uma banda e depois se disfarça como professor substituto em uma escola preparatória. Quando percebe que seus alunos têm talento musical, forma uma banda com eles para participar da Batalha das Bandas e pagar seu aluguel. O filme fez um enorme sucesso com o público jovem e se tornou um clássico da cultura pop dos anos 2000. Pupilos, esse filme é pura diversão! Mas agora reparem comigo alguns detalhes desse texto. Primeiramente, podemos notar que esse texto traz informações que são reais, que existem mesmo. Temos o nome do filme, o ano, quem dirigiu, quem é o ator principal, qual é a história. Tudo isso a gente pode encontrar em vários lugares. No site do filme, no cartaz, na ficha técnica e até no Wikipedia. Não tem achismo nem opinião, são só fatos. Além disso, meus pupilos, percebam que não aparece a primeira pessoa. Se você não lembra, a primeira pessoa é usada quando o autor fala de si mesmo. Ou seja, não tem o ponto de vista de quem escreveu, somente fatos. Também podemos observar que o texto não usa adjetivos ou outras expressões para julgar o filme. Não tem nada como divertido, chato, ótimo. Nada disso. Agora pensem comigo. Se você só quer conhecer o filme, como ele foi feito, o nome dos personagens, etc., esse tipo de texto é ideal. Mas, e se você quiser saber se vale a pena assistir? Aí a gente já parte para outro tipo de texto, né? Pupilos, antes de assistir a um filme novo, muita gente gosta de dar uma olhadinha na internet para saber se o filme é bom, não é mesmo? Esses textos que falam sobre o que alguém pensou ou sentiu ao ver o filme são chamados de resenhas ou críticas de opinião. Eles trazem o ponto de vista de quem assistiu, às vezes elogiando, às vezes criticando, e podem nos ajudar a decidir se queremos assistir também. Olhem esse exemplo de um texto sobre o filme Escola de Rock. Um dos melhores filmes de comédia que já assisti, mas ele também faz a gente refletir sobre o que é importante na vida e como um professor pode ser influente na vida dos alunos. Como pode contribuir com o aprendizado e ensinar coisas que não estão nos programas de ensino. Jack Black está hilário no filme, soltando pérolas fenomenais, e o elenco também é muito bom e toca muito bem. Nunca dei tanta risada como dei nesse filme, realmente vale muito a pena. Ótimo filme, assisti 2 vezes no mesmo dia de tão bom que eu achei. Pupilos, perceberam a diferença desse texto para o outro que lemos?
Aqui temos a opinião de alguém, ou seja, o que essa pessoa sentiu e pensou sobre o filme. E como a gente percebe isso, hein? Logo de cara já percebemos que aparece a primeira pessoa. Olhem só, um dos melhores filmes que já assisti. Dei muita risada, eu achei. Assisti 2 vezes. Olhem só, isso mostra que quem escreveu está claramente expressando o que pensa e sente. Outro ponto super importante. Quantos adjetivos, hein, pupilos? Tem melhor filme, hilário, fenomenais, muito bom, ótimo. Tudo isso serve para mostrar o julgamento, a avaliação de quem escreveu. Neste caso, temos opinião, pupilos. Notem também que aqui não aparecem dados concretos sobre ano, diretor, atores. Não é esse o foco. O texto traz principalmente o ponto de vista de quem assistiu. E reparem mais uma coisa. As informações não podem ser comprovadas como fatos. Se o autor diz que nunca deu tanta risada, isso é uma experiência específica dele, certo? É possível que outra pessoa tenha uma experiência bem diferente. Por isso, pupilos, esse tipo de texto é ideal quando a gente quer saber se outras pessoas gostaram ou não. E foi exatamente por isso que adivinhe o que fizemos depois de ler esse comentário. Pupilos, depois de lermos aquele comentário super positivo sobre o filme, resolvemos fazer nossa própria sessão de cinema em casa. E olha, o filme foi mesmo incrível! Gente, eu amei esse filme, nunca ri tanto como um professor. Aquele final com a apresentação da banda foi demais. O Jack Black é demais, ele arrasou. Viram? Essas falas são cheias de emoção, não é? E cada um de nós aqui está compartilhando a sua própria opinião. Isso é diferente de contar só o que acontece no filme. É sobre como a gente se sentiu assistindo. E é por isso que saber diferenciar um texto de opinião de um texto de informação é tão importante, pupilos. E aí, quem ficou com vontade de ver o filme também? Então, estudantes, vamos relembrar a diferença entre fatos e opiniões? No caso dos fatos, temos dados reais e comprováveis. Não costuma ter primeira pessoa, ou seja, uso do eu. Não há muita utilização de adjetivos de julgamento e o texto é mais informativo. Já a opinião, hein, pupilos? A opinião tem essas características, ó. Quem escreve mostra seu ponto de vista usando a primeira pessoa, ou seja, expressões como eu acho, no meu ponto de vista, etc. Além disso, temos a utilização de adjetivos e expressões para demonstrar o julgamento do autor sobre o assunto. O foco está no que o autor pensa ou sente sobre o assunto. As informações nem sempre podem ser confirmadas como verdade. São julgamentos pessoais. Pupilos, essa aula foi tão legal quanto uma sessão de cinema, não foi mesmo? Espero que vocês fiquem sempre ligados na diferença entre fato e opinião, pois isso é importante para realizar uma boa leitura de diversos textos. Fiquem agora com uma questão modelo. Leia o texto e responda a questão. O filme de Como Treinar o Seu Dragão se torna a maior estreia da DreamWorks no Brasil. A última quinta-feira marcou a data de lançamento oficial do filme de Como Treinar o Seu Dragão nos cinemas do Brasil. E mesmo com poucos dias em cartaz, o longa, que já vinha sendo exibido em sessões especiais desde o dia 7 de junho, alcançou um feito histórico. Tornou-se a maior estreia do estúdio de animação DreamWorks no país. Com 42 milhões em bilheteria, o filme já levou quase 2 milhões de espectadores às salas de cinema, superando o desempenho de aclamadas produções do estúdio como Gato de Botas 2, O Último Pedido e Kung Fu Panda 4. Pupilos, o trecho destacado apresenta: letra A, utilização da primeira pessoa. Letra B, opiniões do autor sobre o filme. Letra C, fatos sobre o lançamento da animação. Letra D, adjetivos para julgar a qualidade do filme. Então, pupilos, vamos conferir juntos cada alternativa.
Primeiro vejam que o trecho não tem nenhuma fala em primeira pessoa, como eu acho, na minha opinião, ou nós percebemos. O texto está escrito de forma bem pessoal, trazendo informações sobre o filme e seus resultados na bilheteria. Então, a alternativa A está errada. Agora a letra B. Será que tem opinião? Observem bem. O texto não traz nenhuma frase que mostre o que o autor pensa sobre o filme. Se ele gostou, se achou ruim ou divertido. Pelo contrário, ele só apresenta dados como a arrecadação, o número de espectadores e o recorde de estreia. Isso não tem nada a ver com opinião, pupilos. Podemos eliminar também a letra B. E a letra D? Será que tem adjetivos que fazem algum julgamento, como incrível, chato ou emocionante? Nada disso, pupilos! O texto não traz palavras que expressem qualidades do filme. Não há descrição do filme, mas sim os resultados que ele teve nos cinemas. Então, essa alternativa também está fora! Assim, meus pupilos, sobrou só uma opção. O texto apresenta apenas fatos sobre o lançamento da animação, como a data em que estreou, o valor arrecadado e o número de pessoas que assistiram. Tudo isso são informações reais, comprováveis e não opiniões ou julgamentos. Belezinha? Marquem aí, então, a letra C de correta. Agora é com vocês. Vamos praticar! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é fato e opinião. Fato e opinião. Vamos entender a diferença de um para o outro. Vem que tem texto, vem com a gente. Alunos da Escola Vicente de Paula participam do programa Saúde Nota 10. Eu achei legal, porque a gente aprende a não jogar lixo nos igarapés e nos esgotos. Ainda tem pessoas que querem tomar banho neles, mas não podem por causa da poluição, finaliza a aluna Letícia. A pergunta agora é para você. O que é uma opinião? Me fala aí, vai. Você sabe? Opinião é o que você e eu fazemos aí todos os dias. A gente opina sobre algo, nós passamos o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, o que nós achamos das coisas. É isso aí. Isso é opinião. Opinião é algo da pessoalidade, da subjetividade. Agora, sabe o que é o fato? Fato é a coisa mais objetiva, é a coisa que está no conhecimento coletivo, a coisa concreta. E isso é fato. Fato, algo concreto. Objetivo, opinião, algo da individualidade, algo subjetivo. É como você vê o mundo, você acha que é daquele jeito, como ela falou aí, ó. Eu achei legal. Então esse eu achei legal é a opinião dela, beleza? Isso vai cair na sua prova Saeb, o que é fato e o que é opinião. E essa foi a nossa dica de hoje. Então agora, brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto e responda à questão. Medo de escuro é tema de livro infantil lançado por jornalista do Vale do Aço. Será realizado neste sábado, em Ipatinga, o lançamento do livro infantil O Elefante que Tinha Medo do Escuro, da jornalista Patrícia Belo, ex-repórter do G1 Vales. A maternidade, a fé e a passagem por redações jornalísticas foram os ingredientes que contribuíram para a entrada profissional no universo literário. Mãe de 3 meninas de 14, 6 e 2 anos, Patrícia sempre buscou o ambiente lúdico para ensinar as filhas a vencer os desafios da vida, entre eles o medo do escuro. Foi assim que surgiu o personagem que seria o protagonista do primeiro livro da escritora. Pupilos,
O texto apresenta, letra A, uma opinião sobre o livro da autora, letra B, fatos sobre o lançamento do livro, letra C, fatos e opiniões da escritora do livro, letra D, opiniões sobre a vida da autora. Tempo na tela! Vamos verificar as alternativas, pupilos. Começando pela letra A. Bom, ela diz que o texto apresenta uma opinião sobre o livro da autora. Mas reparem só, em nenhum momento o autor do texto usa palavras que mostrem julgamento ou sentimento, como excelente, emocionante, bonito ou chato. Além disso, não há verbos ou expressões como eu acho ou na minha opinião, ou até parece que costumam aparecer em textos opinativos. O texto apenas informa fatos sobre o livro e a autora. Então, como não há opinião, eliminamos a alternativa A. Agora vamos analisar a alternativa B. Ela afirma que o texto apresenta fatos sobre o lançamento do livro. Bom, a partir da análise da alternativa B, conseguimos ver que o texto informa o nome do livro, a data e o local do lançamento, quem é a autora e o que a inspirou a escrevê-lo. Todos esses dados são objetivos e verificáveis, ou seja, são fatos. Sendo assim, meus queridos, a alternativa B está correta. A alternativa C afirma que o texto apresenta fatos e opiniões da escritora do livro. Bom, apesar de o texto citar a trajetória da autora e contar como ela criou o personagem, tudo é apresentado de forma neutra e informativa. A escritora não aparece dando declarações em primeira pessoa como olha, eu escrevi porque, Nem há frases opinativas atribuídas a ela. Não há opinião explícita nem da autora nem do repórter sobre ela. Então descartamos a alternativa C. Por fim, a letra D diz que o texto apresenta opiniões sobre a vida da autora. Mas, como vimos, não há nada no texto que indique isso. O texto apenas conta fatos objetivos como a profissão da escritora, a quantidade de filhos e a inspiração para o livro. Não há frases que julguem se a vida da autora é boa, difícil, inspiradora ou qualquer outra avaliação pessoal. Podemos eliminar a letra D também. E que vem a próxima questão. Leia o texto e responda à questão. A influência da tecnologia em nossas vidas. Não podemos negar que essa acessibilidade facilitou as interações e a comunicação em nossas vidas. Hoje, um aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, agrega em si só muitas outras funções, além de ligação e envio de textos. É possível enviar áudios, imagens, vídeos, localização, pagamentos, contatos, lista de transmissão, grupos e muito mais. No meu ponto de vista, a tecnologia chegou para facilitar e revolucionar nossa sociedade. Nesse sentido, engana-se quem pensa que a tecnologia mais atrapalha do que ajuda. Pupilos, em que trecho a autora apresenta sua opinião? Letra A. Hoje, um aplicativo como o WhatsApp agrega muitas funções além de ligações e textos. Letra B. É possível enviar áudios, imagens, vídeos, localização, pagamentos e contatos. Letra C. No meu ponto de vista, a tecnologia chegou para facilitar e revolucionar nossa sociedade. Letra D. Essa acessibilidade facilitou as interações e a comunicação em nossas vidas. Agora é com vocês! Vem, cronômetro!
Vamos às alternativas, pupilos! Começando pela letra A. Ela diz: hoje um aplicativo, como o WhatsApp, agrega muitas funções, além de ligações e textos. Esse trecho apenas descreve uma característica do aplicativo, ou seja, apresenta uma informação factual, sem a autora apresentar seu ponto de vista sobre ele no texto. Por isso, eliminamos a alternativa A. Já a letra B afirma que é possível enviar áudios, imagens, vídeos, localização, pagamentos e contatos. Bom, aqui temos novamente uma lista de funções objetivas do aplicativo, sem nenhuma opinião ou julgamento da autora. Sendo assim, descartamos a letra B. Agora vamos analisar a alternativa C. O trecho diz: no meu ponto de vista, a tecnologia chegou para facilitar e revolucionar nossa sociedade. Pupilos, aqui está claríssimo. A autora se coloca no texto com a expressão "no meu ponto de vista". Essa é uma marca típica de discurso opinativo em que o autor expõe seu posicionamento pessoal, ou seja, está dizendo o que ele pensa sobre o tema e não um fato que todos possam comprovar. Além disso, temos o uso do verbo revolucionar, que é uma forma de julgar ou avaliar a ação da tecnologia. Esse verbo indica que, para a autora, a tecnologia transformou de maneira profunda a sociedade. Esse tipo de julgamento de valor é característico de uma opinião, pois alguém pode concordar ou discordar. Essa é uma opinião explícita, e é isso que a questão está pedindo. Sendo assim, queridos, a alternativa correta é a letra C. Pupilos, e a letra D, hein? Bom, essa alternativa fala sobre como a acessibilidade da tecnologia facilita as nossas interações. Apesar de o trecho conter o verbo facilitou, que pode sugerir um certo julgamento, ele está sendo usado aqui como um dado informativo e não como opinião pessoal da autora. Isso significa que o trecho está apresentando um fato amplamente reconhecido, ou seja, algo que pode ser comprovado na prática. Hoje é visível que as tecnologias, como os aplicativos de mensagens, realmente melhoraram e aceleraram a forma como nos comunicamos. Então, sem dúvidas, esse é um fato de conhecimento popular e não posicionamento pessoal da autora. Então, a alternativa D também está fora. E agora vamos para mais uma questão. Leia o texto e responda à questão. Como o hábito de ler afeta nosso cérebro? Da mesma forma que o corpo precisa de atividade física para se manter saudável, o cérebro também se beneficia de exercícios. Segundo especialistas, o hábito de leitura pode ser um estímulo que melhora a qualidade da saúde mental. A leitura, por envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem, funciona como um exercício para o cérebro humano. Apesar de não ser um músculo, o nosso cérebro precisa ser estimulado, destaca Augusto Bucheitz, pesquisador do Instituto do Cérebro, em entrevista à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, publicada no site da instituição. Pupilos, a parte destacada no texto apresenta: letra A, uma opinião do pesquisador; letra B, uma fala do especialista baseada em fatos; letra C, um fato sobre a leitura de livros infantis; letra D, uma opinião sobre a qualidade dos livros. Tempo na telinha!
Vamos verificar as alternativas, meus pupilos! Começando pela letra C. Ela diz que o trecho apresenta um fato sobre a leitura de livros infantis, mas o texto não fala especificamente de livros infantis, e sim sobre o hábito de leitura em geral e seus efeitos no cérebro. Por isso, podemos eliminar a alternativa C. Já a alternativa D afirma que o trecho apresenta uma opinião sobre a qualidade dos livros. Mas reparem, meus queridos, o pesquisador não comenta nada sobre a qualidade dos livros em si, e sim sobre os efeitos da leitura no cérebro. Lembrem-se de que podemos identificar quando o autor qualifica algo através dos adjetivos. Portanto, a letra D, está fora. Agora vamos ver a letra A. Ela diz que se trata de uma opinião do pesquisador. Bom, embora o trecho apresente uma avaliação, ele está sendo apresentado com base em estudos e especialização. Não é uma opinião pessoal sem base científica, e sim a visão de um especialista que estudou sobre o assunto. Então, eliminamos também a alternativa A. Agora vamos ver a letra B. Ela afirma que a parte destacada é uma fala do especialista baseada em fatos. E é isso mesmo. O trecho apresenta a explicação do pesquisador Augusto Buchheitz sobre como a leitura estimula o cérebro, apoiada em conhecimento técnico da área de neurociência. Essa fala foi publicada em entrevista para a PUC do Rio Grande do Sul, que é uma universidade importante, o que reforça ainda mais o caráter sério e científico dessa fala. Sendo assim, pupilos, a alternativa B está correta! Pupilos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!